Seja bem-vindo ao canal Banquete do Rei. Eu sou a Irager Malheiros. Se é a sua primeira vez por aqui, eu peço que você então se inscreva, que você ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu liberar aqui na plataforma do YouTube, que você compartilhe esse vídeo, abençoe a vida de outras pessoas. Também deixe o seu comentário de onde você é, de qual cidade, se esse vídeo de alguma forma abençoou a sua vida, alimentou a sua fé, gerou fé no seu coração. Então, se você está aqui, é porque você tem a intenção, o propósito, o desejo no seu coração de conhecer mais das Sagradas Escrituras. Então, continue comigo aqui nessa caminhada. Nós iremos então estudar os livros de Gênesis a Apocalipse, todos os 66 livros da Bíblia. Nos últimos encontros, nós estudamos os 16 primeiros capítulos do livro do Gênesis e hoje nós estudaremos o capítulo de número 17. Então eu peço que você pegue a sua Bíblia, a Bíblia impressa, a Bíblia que você pode pegar, que você pode abraçar, que você pode tocar, que você pode cheirar, que você pode manusear com muito amor, com muito carinho, com muito zelo e aprofundar e crescer no conhecimento que vem do alto. Fechado? Vamos lá? Então abra sua Bíblia no capítulo de número 17 do livro do Gênesis. E diz assim as Sagradas Escrituras: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Abrão, queridos, no capítulo de número 17, no verso 1, ele constava aqui com 99 anos. Quando o Senhor fez o chamado a ele, lá no capítulo de número 12, do mesmo livro, o livro do Gênesis, ele estava com 75 anos, quando ele então saiu da cidade de Ur dos Caldeus. E agora, no capítulo 17, ele está com 99 anos. E exatamente nessa idade, o Senhor aparece para ele e traz uma informação importante acerca do seu nome. Traz um atributo importante acerca do seu nome. Ele diz: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele diz: Eu sou o El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. El Shaddai é um dos nomes em hebraico de Deus, do nosso Senhor, e aparece na Bíblia 48 vezes. 48 vezes aparece o nome El Shaddai nas Sagradas Escrituras. E entendam algo importante. Naquela época, na época de Abraão, aqui ainda chamado de Abrão, aquela população, aqueles povos, eles adoravam vários deuses, eles eram então politeístas, mas o Senhor, ele aparece para Abrão e diz assim: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Existem povos, existem pessoas que estão adorando a deuses que têm poder, mas eu tenho todo o poder, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é esse Deus, é a esse Deus que eu e você, nós escolhemos servir em amor, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. E continuando ainda no verso 2, diz assim: E porei o meu concerto entre mim e ti multiplicarei
grandissimamente. Aqui no capítulo 17, o Senhor então aparece para Abrão pela terceira vez, confirmando a aliança que ele havia falado lá no capítulo 12 e também no capítulo de número 15. Então aqui ele diz assim: Abrão, eu vou de maneira sobrenatural, de maneira grandiosa, grandissimamente, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou multiplicar a tua semente. E observe que aqui no capítulo 17, Abrão só tinha um filho, Ismael, que era o filho dele com Agar, a serva egípcia. E Ismael não fazia parte da promessa do Senhor. Ismael não fazia parte da aliança do Senhor. Então, o Senhor chega para Abrão e diz assim: olha, mais uma vez eu estou confirmando com você, eu estou confirmando para você que você terá uma grande descendência. Eu estou confirmando aqui pela terceira vez que eu farei de você uma grande nação. Mas Abrão até aqui só tinha um filho, e esse filho não era o filho que fazia parte da promessa. No verso 3, então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Vejam, Abrão significa pai. Até então, Abrão, ele era responsável, ele era o pai de uma única família, de um único clã. Mas agora o Senhor estava dizendo para ele assim: olha, Abrão, você vai deixar de ser pai de uma única família, de um único clã, de algo pequeno, para se tornar o pai de uma grande nação, de povos. Então, o teu nome, a partir daqui, vai ser mudado. Vai deixar de ser pai de uma pequena família, de um pequeno clã, vai deixar de ser Abrão para se tornar Abraão ou Abraham, que significa pai de multidões, pai de povos, de muitos povos. E aí no verso 5 diz assim: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e te farei frutificar. Não importa a idade que você tem hoje, se você conta com 40 anos, se você conta com 50 anos, se você já tem 70 anos, a intenção do Senhor, o propósito do Senhor é nos fazer frutificar, darmos frutos. E ainda no verso 7, estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Todas as vezes que se fala em concerto, concerto é sinônimo de aliança, concerto é sinônimo de pacto. Aqui no capítulo 17, o Senhor estava confirmando a aliança que ele tinha com Abraão. Agora se chama Abraão. Foi mudado o nome dele de Abrão e passou a se chamar então Abraão. E ele diz: estabelecerei o meu concerto não só com você, Abraão, mas com a tua descendência, mas com a tua semente. Atentem para esse detalhe importante e precioso. O Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus de pacto, é o Deus de aliança, não só com você, não só comigo, mas com a nossa descendência, com a nossa casa. O Deus da Bíblia é o Deus que Ele quer ser, não só seu Deus, como Deus da sua família. E continuando aqui no verso 8,
E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Aqui o Senhor está confirmando mais uma vez que ele estava fazendo a aliança com Abrão e com a sua descendência. Por isso, quando você lê algumas passagens assim, Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? O filho de Abraão, quem? Isaac. O filho de Isaac, Jacó. Então, Deus, ele firmou uma aliança com Abrão e com a sua descendência. Por isso que se fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Continuando no verso 10. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. No verso 10, o Senhor está estabelecendo a circuncisão. Mas o que é circuncisão? Circuncisão era o ato, o ritual em que se cortava a pele que revestia o órgão genital masculino, o órgão genital do homem. E era exatamente no órgão genital do homem que iria ser estabelecido um sinal visível dessa aliança. A aliança que o Senhor estava fazendo com quem? Com Abraão e com toda a sua descendência. Como é que era feito esse processo de circuncisão? Fazia-se um corte, então, no prepúcio, o órgão genital masculino, com uma pedra afiada, com uma faca. Então fazia-se esse corte que certamente sangrava, que certamente doía, e esse era um sinal visível da aliança de Deus com aquela pessoa, com aquele povo. Era uma forma de dizer que aquela pessoa que estava se submetendo àquele ritual, àquele ato, ela pertencia ao povo de Deus. Ela tinha uma aliança com o Senhor. E aí, continuando no verso 11. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Vocês lembram lá que na época de Noé, o Senhor estabeleceu também um sinal visível da aliança que ele estava fazendo ali com os homens, de não mais destruir a terra com água. Então havia um sinal visível dessa aliança. Da mesma forma, aqui no capítulo 17, o Senhor estava estabelecendo um sinal visível dessa aliança, a aliança que ele estava firmando com Abraão e com toda a sua descendência. Continuando, no verso 12, o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, o concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será extirpada dos seus povos. Quebrantou o meu concerto. Vejam bem, o que o Senhor estava estabelecendo aqui era um sinal visível, claro, da aliança que ele estava firmando com Abraão e com a sua descendência. Ok, mas esse sinal visível iria atingir somente os homens. Somente os homens teriam no seu órgão genital essa marca, esse sinal. As mulheres, elas não precisariam se submeter a esse ato. Elas não precisariam passar por esse ritual de separação, esse ritual que identificava que aquela pessoa havia
escolhido fazer parte daquele povo, o povo de Deus. Para tanto, as crianças, mais precisamente os bebês, quando eles completassem 8 dias de vida, eles passariam por esse ritual. Tá? E os homens que estivessem servindo na casa de Abraão, pessoas que haviam sido compradas para servir naquela casa, também precisariam passar por esse ato, por esse ritual, o ritual que deixava claro, que deixava uma marca, que deixava um sinal de pertencimento ao povo de Deus. Então, isso era a circuncisão. Se cortava o prepúcio, se cortava, na verdade, a pele que revestia o prepúcio como marca de sujeição, de submissão, de entrega completa ao Senhor. Quando nós vemos aqui, logo no capítulo 17, lá no início, no verso 1, diz assim, o Senhor, quando ele aparece para Abraão, ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. Observem bem, o Senhor disse para Abraão 2 coisas. Que ele precisava andar na presença dele. Ele faz um convite para Abraão e diz, anda na minha presença. E o que é andar na minha presença? É cumprir os mandamentos do Senhor, é cumprir a vontade do Senhor, é se sujeitar a Ele. Então, quem participava desse cenário de circuncisão, quem se submetia a esse ato de circuncisão, se tornava um circunciso e estava deixando claro para todos que ele estava se submetendo à vontade do Senhor, que ele estava então andando na presença do Senhor, que ele escolhia andar no caminho do Senhor. E quando o Senhor diz assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não significava que Abraão, naquele momento, assim como todas as pessoas que se submetiam à circuncisão, elas se tornariam pessoas livres de pecado, pessoas que não cometeriam falhas. Não é isso. Ele estava dizendo o seguinte, se você andar no meu caminho, se você escolher andar no meu caminho, se você escolher seguir os meus mandamentos, os meus estatutos, você vai se tornar uma pessoa íntegra, você vai se tornar uma pessoa completa. Só existe completude em mim e em você se nós de fato seguirmos os mandamentos, se nós fizermos a vontade do Senhor. E é esse o significado quando o Senhor diz para Abraão, assim, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E esse ato de circuncisão era a confirmação externa, era o sinal visível dessa submissão total ao Senhor. Continuando no verso 15, disse Deus mais a Abraão, aqui já era então Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Tanto Sarai quanto Sara significa princesa, mas aqui o Senhor muda o nome dela, passa a se chamar Sara, porque a partir desse momento que ela se chama Sara, o Senhor estava evidenciando uma mudança na vida dela e, de certa forma, enaltecendo o rumo da história dela. Porque agora, no verso 16, olha o que vai acontecer com ela. Porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. A promessa do Senhor, a promessa não viria a partir de um filho gerado de uma serva egípcia. Agar foi quem deu origem ao primeiro filho de Abraão, Ismael. Mas o Senhor estava dizendo assim, olha, o filho da promessa não vai ser aquele gerado a partir de uma serva, e sim a partir da tua mulher, a partir de
Sara, a partir dela, o filho que ela vai gerar, que a tua mulher vai gerar, ele sim é que está fazendo parte, é que fará parte da aliança que eu tenho contigo. E aí no verso 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Então observe que aqui houve, de certa forma, uma manifestação de uma dose de incredulidade. Tanto é que Abraão riu. E ele riu, e no verso 18 diz assim, e disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de teu rosto. Abraão estava deixando claro para o Senhor que ele imaginava que essa aliança ia atingir, ia ser a partir do seu filho Ismael. E o Senhor vem para ele mais uma vez no verso 19, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. O Senhor estava falando para Abraão, olha Abraão, o concerto, o pacto que eu estou fazendo contigo e com a tua descendência não é a partir de Ismael, é a partir de Isaque. A tua mulher, Sara, aos 90 anos, ela vai gerar sim um filho. Então o Senhor já estava inclusive apresentando para Abraão o nome desse filho, Isaque. Isaque, que significa riso, meu riso. Verso 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e faloei frutificar, e faloei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Então o Senhor estava falando para Abraão que por amor a ele faria então o seu filho Ismael também ser grande. A partir de Ismael se daria origem a 12 tribos, a 12 nações, a 12 povos. Então é possível se apresentar bons resultados, resultados grandes, se prosperar, mesmo sem fazer parte da aliança com o Senhor? Sim, é possível. Mas é importante que você perceba o seguinte, que você pode ser grande sem ter aliança com o Senhor. É diferente de você ter uma aliança com o Senhor e uma consequência de ter essa aliança com o Senhor é ter o seu nome escrito na eternidade. E aí, continuando no verso 21, diz assim, o meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, a minha aliança eu vou estabelecer com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. Observe que o Senhor lhe deu uma ordem, ele estabeleceu a forma de se ter um sinal visível dessa aliança com ele, fazendo então a circuncisão, cortando a carne que envolvia o prepúcio. E aqui no verso de número 23, nós lemos que Abraão, no mesmo dia, ele se circuncisou, ele e todos os machos, todos da sua casa, os nascidos na sua casa, como aqueles que foram comprados. Então, uma das características de Abraão é que ele era muito rápido em obedecer. E você, tem obedecido aquilo que o Senhor tem mandado você fazer? Ou você fica questionando, fica relutando para não cumprir? Abraão, ele era muito rápido em obedecer. No verso 24 diz assim, e era Abraão, da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio.
Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Ismael é o pai dos árabes. Então, como ele é que era então o responsável pela origem daquele povo e ele foi circuncidado aos 13 anos, tinha-se então o hábito entre os árabes de circuncidar os seus filhos apenas aos 13 anos. Mas aqueles nascidos a partir de Isaac e até mesmo antes, mas lá dentro do povo de Abraão, os bebezinhos, eles eram circuncidados aos 8 dias de nascido. No verso 26 diz assim, neste mesmo dia foi circuncidado Abraão e Ismael, seu filho. E todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro foram circuncidados com ele. E aí você pode perguntar assim, mas hoje eu preciso então ser circuncidado, ter o órgão genital masculino passado por esse ritual? Não. Hoje a circuncisão, para você que tem uma aliança com o Senhor, para você que quer fazer uma aliança com o Senhor, essa aliança ela é feita no coração. Quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, para Ele então direcionar o nosso caminho, para Ele direcionar os nossos passos, nós estamos então ali fortalecendo a nossa decisão através de um sinal, então não de forma externa, como acontecia na circuncisão do órgão genital masculino, mas sim através de uma decisão, de uma escolha que deve ser forte, que deve ser evidenciada no nosso coração. Deus te abençoe.